Shalom, meus irmãos, na graça e a paz, pastor Ilmar aqui em Lajinha, Minas, ao vivo, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com as nossas aulas de teologia, curso básico. Nossa matéria é Teologia Bíblica 4. Essa matéria trata dos usos e costumes bíblicos do povo da Bíblia, né? Tanto o povo que dominou, como o povo que vivia na Palestina. Envolvendo aqui toda a Palestina, então também os cananeus, Canaã, que é descendente de Noé, né? Depois do dilúvio. Cush vai ter 4 filhos. Um deles é Canaã, né? Put, Misraim e Canaã. E outros mais. São 4 meninos. Vamos iniciar. Na aula passada falamos sobre os jardins, né? E hoje iremos iniciar sobre instrumentos musicais. Estamos falando de descanso, de lazer. Então, nós estamos vendo hoje os instrumentos musicais. A música, alguns pensam que ela teria começado ainda no tempo do querubim guardião, que depois caiu e se tornou Satanás, ou o diabo, né? Lá falava que ele estava no meio dos tambores, né? Dos pífaros, né? Tem uma alusão a isso aí em Isaías 14, Ezequiel 28. Quando está falando do rei de Tiro, e abruptamente muda o foco e fala: como caíste do céu, ó Eósforo, né? Tu que era o querubim ungido da guarda, estava no meio dos pífaros e dos tambores. Então alguém pensa que a música foi criada pelo querubim guardião. Mas depois nós encontramos a música no tempo do Êxodo. Vamos encontrar com Jabal, né? Aqui vamos encontrar dizendo que ele era o pai daqueles que tinham então a música como tema, né? Vamos ver esse texto aqui. Vamos ver aqui diretamente na nossa versão, para a gente localizar aqui esse termo. Jubal e Jabal. Gênesis capítulo 4, versículo 1. É Jubal, 4, 21. É um dos filhos de Lameque. Lameque, então, o primeiro polígamo, né? Teve 2 mulheres, Ada e Zila, e teve esses meninos aí. Um deles chamava Jubal, pai de todos que tocam harpa e órgão. Então, o primeiro sujeito a aparecer humano, né? Porque no caso o querubim não é um anjo, né? Esse seria Jubal, que era um dos filhos de Lameque. Esse Lameque aqui não é o Lameque santo, né? Da linhagem de pai de Enoque, não. Esse é o Lameque da linhagem de Caim. Então, nós vamos ver o primeiro instrumento citado na Bíblia, harpa, né? Harpa, halil. Halil, do verbo, mas halil aqui não é esse. Harpa é quinor, halil é flauta. Então, o primeiro instrumento que vamos encontrar aqui na Bíblia é a harpa. Então, a harpa foi tocada por Jubal. A harpa quinor, não é o caldo quinor que nós temos aqui hoje no Brasil, né? Que é um tempero, né? Aparece em Gênesis, então, capítulo 4, 21. Apesar que nesse 4, 21 aí, o termo é halil, né? O termo não é esse aqui. Mas, vamos checar isso aqui. Gênesis 4, 21, diretamente aqui do nosso Strong, né? Você que ainda não tem, procura adquirir o Strong. Você vai ter o termo hebraico diretamente aqui na sua tela. Então, é mentira. Realmente aqui nós temos quinor. A harpa aqui é a harpa verdadeira mesmo. Então, a primeira vez que citou a harpa verdadeira. Já vi que podia ter traduzido errado, né? Mas não é. A tradução está correta. E nós vamos encontrar então aqui esse instrumento que é chamado o principal instrumento de Israel, né? A harpa é muito citada, e até o nome do inário da Assembleia de Deus no Brasil chama harpa, né? Ela era produzida um som agudo, aparece 42 vezes no Velho Testamento, começando aí no Gênesis 4, né? Com Jubal. E ele é o pai musical de todo mundo, é o primeiro que vai tocar, mas Davi é o grande símbolo da harpa na Bíblia. A harpa é aquele instrumento grandão, assim, circular, né? Que você toca batendo assim, dedilhando, né? E então aparece muitas vezes, muitos tocadores, e o principal delas, Davi, também que é o autor de 73 salmos. E depois nós temos outro instrumento, que é a flauta. A flauta também aparece em Gênesis 4, 21, aqui, nome que toca harpa e flauta. Então, primeiros 2 objetos tocados. A flauta é de Ugav. Ugav aparece 4 vezes no Velho Testamento só. Vem do verbo respirar, né? Daí a flauta é aquele objeto, né?
você vai pondo o dedo, tirando o vento, sai e dá emitindo os sons musicais. Jó aparece 2 vezes, aparece aqui com Jubal, e aparece o Salmo 150, naquele monte de instrumentos para louvar o Senhor. Louva o Senhor, pífaro, símbolo, sonoro, altissonante, Outro instrumento musical daquele tempo era o aduf ou tamborim, ou tambores. Taf, o termo hebraico é taf, aparece 16 vezes no Velho Testamento. E aí tem algumas pessoas que andaram tocando isso aí. Miriam, quando atravessaram o mar de juncos, logo depois que os cadáveres boiaram em 3 dias, eles tocaram, né? Cantaram, só o Senhor é Deus, né? Só o Senhor é Deus. Miriam cantou dizendo, só o Senhor é Deus. Gênesis, Êxodo 15, 20. A filha de Jefité também tocou flauta. Os profetas tocavam tambores, em 1 Samuel 10, por ocasião da unção, né, de Saul. Davi, também quando trouxe a arca, tocaram tambores, tamborins ou adufes. Jó, Salmo, Isaías, Ezequiel também tem. Outro objeto musical daqueles tempos é o chocalho, né? Chocalho é aquele que vai se deslizando, né? A palavra aí é o minaanim. Minaanim aparece uma vez só, é um rapak legômena. A palavra que aparece uma vez só no texto hebraico é chamado, nesse nome latim, de rapak legômena. Aparece como uma ocorrência só. Estava lá na volta da arca, quando Davi buscou a arca de volta da casa lá de Obed-edom, depois de ter ficado ali um tempo, 3 meses, né? Esse Obed-edom é o geteu, né? O Obed-edom levita. Ficou na casa de Obed-edom um geteu durante 3 meses, Deus abençoou a casa dele. Então ele trouxe também, no meio desses instrumentos musicais, havia o chocalho. Outro instrumento musical famoso, símbolos. Símbolo talvez pareça um sino, né? Uma coisa assim. Ele emite um zumbido, um zunido. É o tzitsal. Tzitsal aparece 5 vezes no Velho Testamento. E na volta da arca também tínhamos esse instrumento. E Salmo cita que tinha 2 modelos. Tinha os símbolos sonoros e os símbolos retumbantes. Os sonoros é os que, tipo assim, que dão a notícia. A palavra hebraica é Shema. Shema-a. E já o retumbante vem de teruá, que era um tipo de toque de trombeta, né? Trombeta que dava um grito, um alarme, um aviso. Vamos estudar uma aula só sobre trombetas. Depois temos instrumento de corda, que aparece aí nos Salmos 45 e Salmos 150, chamado de men. Instrumento de corda. Depois temos saltério, ou liras, nevel. A nevel aparece 37 vezes no Velho Testamento, né? Só perde para a harpa, que aparece 42 vezes. Ela é também traduzida por saco de couro, por canto, por jarro, por lira 5 vezes, por alaúde 13 vezes e por saltério 8 vezes. Esse instrumento, muitos deles não conseguiram, os exegetas, não conseguiram muitas vezes separar, distinguir uma coisa da outra. Misturou muito. Então, nós temos aí esses instrumentos. Tem também um instrumento chamado mesiltaime, né? Que é um dual, que era uns símbolos feitos de cobre, diferente daquele outro. Marcava início, pausa e final de cânticos. Aparece 13 vezes no Velho Testamento. Querem é chifre, né? Que fazia chofar. E o taf, etc e tal. Então, outra coisa também é que havia 2 tipos de trombeta. Vamos falar disso na aula seguinte. Então, a música hebraica, os instrumentos eram usados mais para marcar ritmo. Porque a música era muito, muito tocada e eles dançavam muito. Havia muitas danças em todas as festas, né? E então, ficamos por aqui com essa aula inicial de instrumentos musicais. Fica na paz. Tchau, tchau.